Tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos. Daqui a pouco a Camila tá chegando. Oi, Camila. Deixa eu só colocar isso aqui, que eu acho que é melhor para ouvir vocês. Quanta gente linda chegando. Vamos lá. Tô já chamando a Camila. Cadê? Tô me batendo aqui. Aí, agora consegui chamá-la. Onde vocês estão aí? Tá... Oi, Camila! Olá, Tudo tudo bom? bem? Tudo? E aí? Tudo bem, Friozinho por aí? muito friozinho. Adoro! Eu também. Ai, que legal. Deixa, agora eu posso tirar. Nossa, eu tô tão animada. Tô assim, Eu também, passei o dia que nem criança, assim. Ai, é hoje! Que delícia! muito bom. Muita Que coisa, delícia! muito tema bacana, né? Muita coisa bacana, assim, muita gente interagindo já desde que eu comecei a. Só um pouquinho, tô colocando a mão na frente aqui. Desde que eu comecei a falar, né, no final de semana, que ia ter a live, um monte de gente já começou a comentar, enfim, eu acho que vai ser bem gostoso. Bom, que coisa boa. Então, olha, a gente já não tem muito tempo, né? Temos aí uns 50 minutos e a gente É. podia, acho que, falar o dia inteiro aqui. Mas então já vou pedir para você se apresentar. Para quem, eu vou só contextualizar um pouco, então, para quem está chegando aqui nesse perfil agora, o que é o Envelhecendo, né? É uma das muitas loucuras que passam pela minha cabeça, enfim, mas né, estamos todos envelhecendo e chega uma determinada idade em que isso fisicamente começa a externar para as pessoas, né? Seja pela ruga, pelo cabelo, enfim. E embora muitas vezes a gente não perceba isso quando está olhando no espelho, as pessoas começam a comentar. E aí você começa a se analisar e falar, nossa, é verdade, então tá, então eu estou ficando velha. Mas eu acho que faz parte também do meu temperamento e conversando com a maioria das amigas, enfim, na mesma faixa etária, ninguém se sente velha, né? Que No bom. sentido é muito bom no sentido de que assim, agora eu vou aposentar e não vou fazer nada. Agora eu tenho que mudar o tipo de roupa que eu visto, enfim, né? E aí eu comecei a perceber então que a gente está vivendo essa nova realidade do envelhecimento, assim, né? E que com saúde, com disposição e de que a gente quer fazer muito mais, quer e tem muito mais pela frente para ser feito, mas que sim precisamos conversar sobre esse assunto, porque também tem muitas dúvidas, né? A menopausa, se eu carreira, relacionamento, enfim. E eu falei, olha, as dúvidas não são só minhas, né? Eu acho que tem tanta gente tendo essas dúvidas ou querendo um espaço para conversar. E aí surgiu, então, esse perfil do Envelhecendo. E aí estou trazendo as pessoas, porque né, não sei, não conheço, e as minhas dúvidas são as de várias pessoas. E aí, então, a ideia é a gente sempre ter alguém que tenha muito conhecimento para poder esclarecer essas dúvidas para a gente. Então, por isso o convite, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. E eu mais ainda. Seu projeto é lindo, Lu, e eu acho que só tem a ajudar as pessoas e trazer informação positiva sobre um envelhecimento positivo, né? Isso. Vergonha, sem negar o envelhecimento, mas aceitar o envelhecimento saudável, né? Como é a sua proposta. E a gente tendo a possibilidade de ser o melhor, a nossa melhor versão sempre, né? Isso. Uhum. Exatamente.
Né? Então vai, tá? É contigo. Tem aqui alguns pedidos, né? Alguns comentários que as pessoas me pediram. Mas e aí, à medida que a gente for conversando, a gente vai inserindo isso. Direcionando. Aham. Tá bom? Bom, eu acho que o primeiro tópico, Lu, que tem que ser abordado é a alimentação. A alimentação ela é importante em qualquer faixa etária, mas ela tem algumas características peculiares no processo de envelhecimento e na mulher, especialmente na menopausa. Bom, o que a gente prioriza para uma alimentação saudável? Antigamente a gente fazia muito cálculo de decisão de planejamento alimentar baseado em calorias. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que calorias, somente contar calorias não é o ideal, né? Inclusive as pessoas mesmo elas já estão mais ligadas a isso, né? Que só a contagem de calorias não é suficiente. Então, o que a gente tem de melhor para oferecer para qualquer faixa etária é uma alimentação que ela seja com alto conteúdo de nutrientes, ou seja, cada caloria tem que te oferecer o máximo de nutrientes possível, né? Tem as calorias que a gente chama de calorias vazias, que são aquelas calorias que ocupam um espaço energético da sua alimentação, mas que não te trazem nada de positivo, né? Não estão te alimentando muitas vezes, mas não estão te nutrindo. Isso. Né? Elas estão te dando energia para continuar sobrevivendo, para continuar vivo, mas sem te trazer o algo a mais, que é o que a gente está buscando, né? A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver com intensidade, né? Com o máximo, com qualidade, Isso, né? Com o máximo das capacidades que são permitidas em qualquer faixa etária. Bom, no processo de envelhecimento, especialmente nas mulheres depois da menopausa, isso se torna ainda mais importante, Lu. Por quê? Porque o nosso gasto metabólico diminui muito. Então, assim, a natureza é bem cruel com as mulheres nesse ponto. Depois que a gente faz menopausa, a nossa taxa metabólica basal, ela muitas vezes, em alguns estudos, mostra que ela cai quase pela metade. Então, as calorias elas vão ser mais importantes para a gente prevenir o excesso de peso. Então, uma ferramenta muito eficaz é que a gente concentre para cada caloria nossa o máximo de densidade nutricional possível. E isso é muito simples de ser feito, parece complicado, mas é muito simples. E a maneira mais fácil e melhor de se fazer isso é através de uma alimentação baseada em alimentos de origem vegetal, de alimentos integrais e não processados. Né? A gente sabe que o reino animal ele tem 65 vezes menos antioxidantes do que o reino vegetal. O reino vegetal é muito rico em fitoquímicos, antioxidantes, vitamina C e vários outros fatores que vão ajudar a gente de forma positiva no processo de envelhecimento. Né? O reino animal, o que tem de antioxidante no reino animal é resíduo do que o animal se alimentou através das plantas. Então, claro, tá. Né? Então, na realidade, acaba que é vegetal também, porque foi só processado e tá lá na carne. Né? Se você pegar um animal que não pasta, por exemplo, que só recebe ração, o nível de antioxidante da carne e das secreções desse animal, como o leite e os ovos, ele vai ser bem mais baixo. Né? Então, na verdade, os antioxidantes e os fitoquímicos que trabalham junto com a gente a favor de um envelhecimento saudável, eles são muito mais prevalentes nas plantas. 65 vezes mais, em média. Tem um artigo que comparou 3.000 itens de alimentação. E tem uma média que mostra que é 65 vezes mais. Então, assim, não é que a gente tenha que ser vegetariano estrito, mas a gente tem que saber essa característica, por quê? Para a gente priorizar os alimentos vegetal. Não preciso... a ideia é que eu não precise abrir mão de nada que eu goste, enfim, mas ter essa consciência do que efetivamente vai me fazer bem e o que efetivamente não vai me fazer. Exatamente, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Bom, a gente já começou a falar um pouquinho de antioxidantes, né? E eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar esse termo, mas nem sempre a gente sabe bem o que é isso, né? Eu acho que fica... Como a maioria das coisas, eu percebo, fica muito focado quando você fala de antioxidantes, por exemplo, em coisas de pele,
de beleza, estética, assim, né? É, Enfim, o que acaba chegando pra gente, no geral. é. E olha, Lu, não está errado, não está de todo Uhum, errado, porque de fato uma alimentação rica em antioxidantes, ela vai melhorar a qualidade da pele e vai sim ajudar bastante nisso. Mas tem a beleza de dentro, essa beleza de uhum, dentro, da nossa vitalidade, do funcionamento dos nossos órgãos internos, ela também existe e é potencializada pelo uso de antioxidantes e fitoquímicos, né? uhum. Por que que eles são tão importantes no contexto do envelhecimento? Porque, Lu, o conceito de envelhecimento é muito parecido com a própria oxidação. Sabe quando a gente vê uma coisa oxidar, uma fruta oxidar? Ela Uhum, está uhum. envelhecendo, essa fruta. É isso que Tá. acontece com a gente também, né? Então, o nosso envelhecimento, ele nada mais é do que um processo lento de oxidação. E por isso que os antioxidantes são uma ferramenta para trabalhar a nosso Entendi. favor, junto com a Tá. gente, né? Por isso que eles são Uhum. tão importantes. Todo o nosso metabolismo, tudo que acontece dentro da gente, gera resíduo. A gente, por dentro, a gente é como uma indústria. E uma indústria, mesmo que ela esteja funcionando muito bem, ela gera resíduo. Uhum. Gera o lixo Sim. industrial. O nosso lixo industrial se chama radicais livres, né? Tá. Quando a gente produz mais radicais livres do que a gente é capaz de combater com os nossos antioxidantes, a gente entra num estado que se chama estresse oxidativo. Ou seja, seu Uhum. corpo, você está impondo ao seu corpo uma forma de metabolizar, uma forma de sobreviver que não é boa, que é a favor do envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, é pensando em cada órgão do nosso corpo. Tudo vai Sim. envelhecer, né? Tá. Então, o nosso objetivo é viver mais, é viver com qualidade, né? Então, para isso, a gente tem que frear o envelhecimento que seja mais rápido do que deveria ser. Por Entendi. isso que tem um papel importante dos antioxidantes, em combater os radicais livres e a equilibrar essa equação, para que a gente saia do estado de estresse oxidativo, né? Tá. Uhum. A gente tem os nossos próprios produtos do metabolismo que geram esse lixo que eu te falei que são os radicais livres, mas também tem o que acontece por fora, né? Cigarro, álcool, o excesso de exposição ao sol, Ah, só. atividade física exagerada, tipo maratona, corredores que fazem. Todos Que te eles são levam ao corpo, enfim, às células, enfim, a um nível de isso, estresse muito grande. muito alta. A produção de radical livre é muito alta, você não consegue combater, né? Uhum. E como é que a gente faz para combater os radicais livres? A gente tem os antioxidantes. A gente pode Tá, produzir os nossos próprios antioxidantes, mas eles também podem vir da alimentação, tá. tá? Mas o que a gente produz é uma estratégia natural do corpo e ele deve ter um limite de produção. Isso, Tá, exato. E além de ter um limite, o nosso corpo produz antioxidantes numa situação de equilíbrio. Qual é essa situação de equilíbrio? Quando a gente está dormindo bem, se alimentando bem, faz atividade física com moderação, né? Assim, não de forma exagerada. Quando a nossa uhum. microbiota intestinal trabalha direitinho. Então, quando a gente está num estado de homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, é o momento que a gente mais consegue produzir antioxidantes, né? Uhum. E claro, se a nossa alimentação é muito boa, ela favorece tudo que acontece dentro da gente e também ela pode ser uma forma, um veículo da gente conseguir os antioxidantes. Tem um ponto super interessante, Lu, que eu acho que você vai gostar de saber disso. Porque eu te Vem, vem, conheço. vem, vem. O que que acontece? A gente vê muita propaganda de antioxidantes em cápsula, né? Sim, E aham. os estudos mostram que eles não ajudam, tá? Todos os Uhum. benefícios que a gente consegue através dos antioxidantes, eles são exclusivos da alimentação. Então, não adianta a gente ter uma dieta ruim e tentar compensar tomando comprimido. Não Porque adianta. daí eu fico pensando assim, né? Quem vai lá e vive de fast food, vive de processados, de industrializados, e aí toma cápsula de antioxidante, cápsula de. Enfim, cápsulas, todos aqueles Nossa, montes de cápsula, ômega 3 e é. enfim. Né? Eu acho que também o corpo olha para aquilo, ingere e fala, tá, o que você quer que eu Não, faça não com é a isso? mesma coisa, Lu. A gente consegue, com cápsulas, a gente consegue repor deficiências de vitaminas, repor deficiências de minerais. Isso a gente consegue. Mas o efeito antioxidante,
ele só existe quando o antioxidante está na matriz alimentar. A matriz tem que chegar inteira, tem que chegar íntegra para você conseguir usar o efeito antioxidante. Tá. Então, isso é importante até na questão de dinheiro, né? Porque a gente joga muito dinheiro fora, é, né? com coisa que sei lá, eu não sei, você pode dar um exemplo, mas que alimentos teriam mais antioxidante. Então, Lu, tem um E aí, desculpe, e aí isso, assim, eu sei lá, vou chutar espinafre, não sei. Mas efetivamente, um maço de espinafre deve ser infinitamente mais barato do que um pote de cápsulas. Com certeza. Né? Com certeza. É assim, Lu, ó. Bom, em primeiro lugar, a gente não precisa ficar sabendo direitinho quanto que tem de antioxidante em cada alimento. Tá. Mas o primeiro ponto é saber, reino vegetal é muito rico em antioxidante. Reino animal é muito pobre. Então, a gente tem que priorizar os alimentos de origem vegetal. Bom, em segundo lugar, do reino vegetal, quais são os mais ricos? As frutas vermelhas, como morango, mirtilo, framboesa, amora, são riquíssimas. Açaí também. Óbvio que açaí, o açaí natural. Natural, né? Fruta mesmo. E aí é interessante, Lu, que pra gente, que a gente mora em um país tropical, é difícil ter fruta vermelha o tempo todo, né? São frutas de países frios. O congelamento, a gente não perde a propriedade antioxidante da fruta. Então, mesmo as polpas congeladas, as frutas congeladas, elas têm antioxidante. Se a gente aquecer, aí perde. Se resfriar, não perde. Não perde. Tá? Eu tô falando isso porque, por exemplo, geleia de frutas vermelhas não adianta, porque ela foi aquecida. Perdeu. Perdeu. Em segundo lugar, é o grupo das brássicas. Esse grupo a gente também chama de vegetais crucíferos. Qual que é esse grupo? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, rabanete e, bom, tem mais alguns. Mas, assim, desses que eu falei, eles são bem comuns na nossa alimentação. E bem fácil de encontrar praticamente todo lugar você encontra. É uma coisa acessível que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena em todas as fases da vida, mas especialmente na questão do envelhecimento, eu acho que vale a pena a gente consumir pelo menos uma porção desses vegetais, que são os vegetais crucíferos, todos os dias, pelo efeito antioxidante. E aí, e aí não tem a perda pelo aquecimento? Tem também, mas você vai ter assim, se você esquentar pouco, o brócolis, por exemplo, até 3 minutos, ele não perde as capacidades antioxidantes dele. Então, você pode aquecer por 3 minutos e comer. Ele vai a vitamina C tem alguma coisa a ver com isso? Tem, a vitamina C é um antioxidante. Né? Só que a vitamina C, Lu, a gente vê muito a preocupação das pessoas com ela e até as pessoas suplementam bastante. A vitamina C não é uma preocupação porque ela está presente na maioria dos alimentos de origem vegetal. Frutas, verduras, hortaliças, quase todas têm. É raríssimo a deficiência de vitamina C. Né? Então, de fato, só numa pessoa que não consome nada de origem vegetal. Aí ela até um marcador de que a alimentação está péssima. Está péssima. Perfeito. Entendi. E outra dica legal, Lu, é o suco verde, né? Porque a couve, né? A couve faz parte das brássicas, que são esses vegetais crucíferos. E o ideal é que ela seja consumida crua, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de comer cru. Então, colocar no suco verde já garante a sua porção do dia. Entendi. Né? E é facinho também, né? Crua. É bater e coar, pronto. Bater e coar, dá pra congelar, couve picada. Porque essa é uma das coisas, dos mitos, talvez, que a gente escute, muito, não sei se mito ou a justificativa que muita gente dá, mas daí comer in natura, comer as coisas frescas, dá muito trabalho, porque aí eu tenho que preparar a minha comida, né? E... Enfim, eu acho que é tão mais fácil, sei lá, descascar uma banana do que abrir um pacote de bolacha. Enfim... É duro, né? Em relação à dedicação que você vai ter que ter com o alimento, de fato, os alimentos ultraprocessados, nesse quesito, eles ganham, né? Porque você precisa do mínimo de dedicação de descascar uma fruta ou de cortar um legume. Mesmo que você vai fazer um preparo rápido, a gente sabe que realmente, se chegar no supermercado e comprar um pacote de batata, é mais fácil abrir e comer.
Claro. Mas aí quanto do nosso esforço a gente quer dedicar para ter saúde, né? E aí a questão do que a gente estava falando dessas boas práticas também de hábito, né? De você, Já. sim, ter esse objetivo, não? Eu quero envelhecer com qualidade. Para É, isso, eu tenho que fazer esse é. tipo de. E Eu tenho que agir dessa organização, forma, né? né? E organização, planejamento, você não precisa cozinhar todos os dias, dá para cozinhar já para a semana inteira, congelar, dá para ter vegetais picados e lavados no congelador, não precisa lavar todos os dias, mas isso a gente vai adquirindo, como você falou, com o hábito, né? Perfeito. É. Tá. Bom, Ok, vamos lá. eu acho que mais um tópico que também é bastante interessante é a gente saber que na mulher o envelhecimento acontece para todo mundo, né? Mas na mulher tem uma peculiaridade que é a queda do estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, né? Ele Uhum. começa a cair na perimenopausa e quando a mulher entra na menopausa, realmente tem uma queda importante. E isso tem um significado para a saúde que a gente tem que cuidar, né? Não pode descuidar das ações do estrogênio. O estrogênio ele é um hormônio produzido pelos nossos ovários e ele age no cérebro, nos ossos, ele age no sistema urogenital, que é o sistema ginecológico, né? E o sistema urinário, e no sistema cardiovascular e também na pele, né? Então, tudo isso a gente tem que ser considerado porque são alterações que vão acontecer com a gente. Bom, no sistema cardiovascular, uma mudança importantíssima, Lu, que é uma coisa que acontece frequentemente comigo no consultório. Uhum. Depois da menopausa, acontece uma piora importante das taxas de colesterol no sangue. O LDL, que é o colesterol ruim, sobe, e o HDL, que é o colesterol bom, diminui. Diminui. E Lu, às vezes é incrível, porque eu tenho pacientes que são conhecidas minhas de uma vida, né? E você sabe que as taxas sempre foram boas e muda de repente. E muda, assim, para valores de LDL, que eram 70, de repente passa para 140, dobra, Dobra. né? Então, mesmo com mulheres que tenham uma vida saudável, que fazem boas escolhas alimentares, que praticam atividade física, a falta de estrogênio tem esse impacto muito ruim no nosso perfil de colesterol. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com as nossas fontes de gordura no envelhecimento e na menopausa, né? Tá. A gente tem que priorizar sempre, Lu, as gorduras insaturadas. Então, são as gorduras poliinsaturadas e Uhum. monoinsaturadas, né? Tá. Tem as gorduras saturadas, que são as gorduras ruins, e são as gorduras que a Uhum. gente tem que evitar. As gorduras saturadas, Lu, elas são as gorduras que estão relacionadas ao aumento do risco de doenças do coração. E isso é, assim, evidência científica rica, palpável e que não tem dúvida disso, né? Mas, infelizmente, existe uma série de informações erradas que atingem os pacientes, principalmente através da internet e de redes sociais. E existe uma moda, atualmente, do uso de gordura saturada. A minha gata passou aqui. Linda. Participação especial. A gordura saturada é a gordura que está presente nas gorduras de origem animal, como a banha de porco, a manteiga, o próprio leite integral, também em alimentos de origem vegetal, como o óleo de coco, o óleo de palma e a margarina. Todos esses alimentos, eles não são bons para a saúde. E, infelizmente, existe uma disseminação de informação errada, falando para as pessoas. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório falando que sempre cozinharam com óleo e ouviram o doutor X dizendo que era para cozinhar com banho. Com banha, que banha, sim. Eu escutei um tempo atrás, voltou numa moda da banha, assim. Uhum. Essa informação é errada, dá até coceira. Porque assim, eu acho que cardiologista, quando escuta uma coisa dessa, cardiologista sério. Sério, deve ter uma. Ele tem uma síncope. Deve ter uma síncope. Porque assim, não existe.
são poucas evidências científicas tão bem sedimentadas como a que a gente tem de que gordura saturada e colesterol aumentam o risco de doença de coração. Né? Eu acho que vem muito dessa coisa, porque o meu avô comeu a vida inteira na banha de porco, né? Sei lá, uma coisa assim. Só que o seu avô que comeu a vida inteira na banha de porco trabalhava na roça não comia 8 horas por dia e não trabalhava, né? Caminhava todo dia, e não comia. Industrializado. Exatamente. Industrializado, quando a pessoa não come industrializado, aumenta muito a expectativa de vida. Quando a gente pensa em alimentação de pessoas que moram na zona rural, elas consomem muito menos industrializados do que a gente. Então, de fato, às vezes elas cozinham na banha, mas elas compensam consumindo muito mais vegetais, verduras, alimentos que colhe ali mesmo e menos processado. Sim. Né? Agora, para a nossa dieta, para a nossa realidade, quanto menos gordura saturada, quanto menos colesterol, melhor. Especialmente depois da queda do estrógeno, que tem essa mudança do perfil lipídio, né? Que a gente tem que ficar muito atenta. Muito atenta. Das gorduras insaturadas, as gorduras poliinsaturadas, elas são as gorduras que a gente conhece bastante. Uma da classe das poliinsaturadas, então o ômega 3 e o ômega 6, que a gente ouve bastante. Que a gente ouve bastante falar. Né? De fato, essas gorduras elas são boas e ajudam a gente a manter um perfil lipídico legal, bom, né? E envelhecer com saúde cardiovascular. Elas são encontradas nos óleos vegetais, nas castanhas, que são as oleaginosas, né? Nas sementes oleaginosas e especialmente na linhaça e na chia. Então, são ótimas fontes de ômega 3. São poucas as fontes de ômega 3. E isso é fácil de colocar junto com a alimentação, assim, inserir isso no hábito diário ali. Enfim, dá para misturar com muita coisa. Exatamente, né? Uma colher de sopa de linhaça por dia, ela é suficiente para dar pra gente o que a gente precisa de ômega 3. Agora tem um detalhe, tem que ser moída a linhaça, porque se você não moe, ela passa íntegra pelo trato intestinal, né? A gente vê nas fezes, e você não absorve o ômega 3 que tá dentro dela. Entendi. Tá? Então também não vale comprar farinha de linhaça, porque ela oxida, então ela perde o ômega 3. Tem que ser na hora. Ah, tá bom. Você tem lá embaixo. Suco verde, bota uma colher no suco verde, bate. Entendi. Né? Então, já tem o nosso suco verde, couve e linhaça. E linhaça, tá? Até o final a gente já vai estar com a receita daquele suco perfeito. Você vai tomar e não precisa de mais nada hoje. Exato. Delícia. Então, aí a gente já consegue o nosso ômega 5. Bom, Lu, aí a outra questão que é muito desconfortável para as mulheres com a queda do estrogênio é que o estrogênio ele funciona como umedecendo o trato geniturinário. Então, existe uma queixa muito comum que é o ressecamento vaginal. E que traz desconforto, né? Ele traz desconforto na relação sexual, traz desconforto mesmo fora da relação e aumenta o risco de infecções geniturinárias. Então, por isso que a gente... Olha que bobeira. A gente ficava sempre pensando muito na questão sexual, né? De desconforto, enfim. Mas eu escutei um dia desses alguém comentando, falando, nossa, depois que eu entrei na menopausa, eu nunca tinha tido problema urinário. Depois que eu entrei na menopausa, eu tenho sempre. Eu falei, né? Qual que tá? Entendi, claro. Qual que é a relação? É essa, né? Então, predispõe a ter infecção de urina. Aí, Lu, é muito importante, são duas coisas são muito importantes nesse contexto, né? Vamos considerar em mulheres que não estão fazendo reposição hormonal, porque se estiver fazendo reposição, de fato, funciona como se não estivesse na menopausa. Mas em mulheres que não estão fazendo reposição, que tem queda de estrogênio, é importantíssimo manter uma flora intestinal boa. Para quê? Para que você priorize bactérias que ajudam a controlar a população de bactérias ruins, que são capazes de produzir infecção. Né? Tá. E como é que a gente alimenta as nossas bactérias boas? Alimentação, né? Tá. Então, são alimentos que vão fazer com que a gente prevaleça as bactérias que nos ajudam, não as que são patogênicas, que são capazes de causar infecção. Tá. Então, e aí, de novo, a gente volta na alimentação. Alimentação e especialmente fibra, né? Aí, Lu, olha só, veja de novo a importância dos alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem animal, por definição, eles não contêm fibras, porque
Os animais, a gente não tem fibra. Nós, animais, assim como todos os outros animais, nós não temos fibras, nós temos músculos. Quem tem fibra é Tá. o reino vegetal. E são as fibras que têm a ação de melhorar a nossa flora intestinal. As fibras, elas podem ser pré-bióticas, ou seja, elas servem como alimento para as nossas bactérias boas, ou elas podem ser probióticas. Fazem com que... Só Deu uma travou, travada. mas já foi, já foi. Fazem com que elas repõem a flora intestinal. Então, a gente pode recompor a nossa flora através das fibras e a gente pode alimentar as nossas boas bactérias também através das fibras, que são Tá. exclusivas do reino vegetal. E, óbvio, de alimentos... Não adianta ser vegetal e ser processado, né? A fibra tem que estar no alimento integral, Tá. alimento íntegro, né? Tá. Porque se eu pegar um alimento totalmente processado, de origem vegetal, ele já perdeu todas as fibras que ele tinha. Sim, já perdeu todos os antioxidantes, enfim, tudo que a gente precisava dele já foi. Quanto mais processado um alimento, quanto maior o grau de processamento, mais ele perde em tudo, né? Por isso que a gente deve evitar os alimentos ultraprocessados. Tem que dar preferência sempre para os alimentos intactos, íntegros, né? Que é o alimento que você vê, uma berinjela. É uma berinjela, Não tem confusão. Né? É um alimento in natura. Então a gente tem que priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, né? Okay. Ou aquele tipo de processamento que você faz em casa, né? No processador, no liquidificador. O processamento industrial, ele destrói a matriz do alimento. A grande maioria depois vai ter algum tipo de conservante, alguma coisa assim, e que daí tem conservante, aromatizante, tudo isso, né? Então, a questão do higiene urinária também é muito importante. E, Lu, aí tem um outro ponto importante que eu acho interessante a gente saber. A soja, ela tem um fitoestrógeno. Fito é o que é relativo ao reino vegetal. a planta. E que é bem famoso. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, que é a isoflavona. Então, ela é derivada da soja e ela tem ações, a isoflavona, parecida com o estrogênio. Então, ela ajuda em alguns sintomas da menopausa. E um deles é melhorar o trofismo do trato geniturinário. Ou seja, ela melhora a lubrificação, a qualidade das células, diminui a incidência de dor na relação sexual, que a gente conhece como dispareunia, diminui as infecções. Então, ela é uma ferramenta natural, né, que a gente pode ter para melhorar esses sintomas. E isso na soja, na soja, desculpe, eu me virei aqui, eu não sei como desvirar, tá bom? Só um pouquinho. Como que eu desviro, gente? Tem uma setinha aí embaixo. Voltei. Achei. Que eu estava te falando? Sim, e isso a soja também, a soja em grão, a soja, tudo aí vale, por exemplo, uma cápsula, alguma coisa nesse sentido também. Tá. No caso do fitoestrógeno, a isoflavona em cápsula também tem benefício. Ela não precisa estar na matriz do alimento, não. Ela melhora, os estudos mostram que o uso de isoflavona em cápsula melhoram os sintomas de trofismo no trato geniturinário e também melhoram fogachos. Fogachos são sintomas muito comuns no período do climatério e na menopausa, que é aquela onda de calor que dá uma sudorese, uma sudorese de couro cabeludo e de tudo. Uma coisa terrível, né? E melhora bastante, tá? Legal, tá. E olha, Lu, tem estudo mostrando também que isoflavona tem impacto positivo na qualidade do osso, né? Aí na qualidade do osso é mais controverso, mas também não é nada que comer soja e tomar isoflavona também não vai te fazer, não tem efeito colateral, né? Entendi. Então é só controverso em relação aos resultados. Ok. Tá. E aí, você falando disso, falando de osso e de tudo mais, a gente entra numa das questões que as pessoas também estavam falando, que era tanto da osteoporose quanto de sarcopenia, né? Dessa perda. Porque daí o metabolismo diminui, eu engordo, mas além de eu engordar, eu também perco massa. É o caos instalado. A gente tem que conhecer o nosso inimigo para poder brigar com ele, né? A gente tem que entender como as coisas funcionam. Bom, Lu, em relação à osteoporose, a osteoporose, de fato, ela acontece nas mulheres
com a queda do estrogênio, né? E porque o estrógeno ele tem um efeito muito positivo na massa óssea. E quando a gente perde o estrogênio, perde massa óssea. O que é fundamental para a gente preservar a massa óssea? Em primeiro lugar, a gente pensa no cálcio, né? Mas antes do cálcio, a gente tem que pensar na vitamina D. Por quê? Sem vitamina D, a gente não absorve o cálcio. A vitamina D, ela tem esse nome, vitamina D, que é um erro consagrado pelo uso. Porque ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Esse hormônio, vitamina D, age no intestino, fazendo a gente absorver o cálcio. Então, se a vitamina D está baixa, não adianta comer cálcio, que ele não vai ser absorvido. E eu nunca tinha pensado nisso, porque era uma coisa assim, tipo, falta de vitamina D, ponto. A gente nem... É que a vitamina D impacta em tanta coisa na nossa saúde que a gente nem consegue guardar tudo. Mas o principal alvo de ação da vitamina D é a absorção do cálcio, né? Os outros benefícios todos da vitamina D a gente foi descobrindo mais recentemente na medicina. Mas, inicialmente, tudo que a gente sabe e estudou da vitamina D é da ligação dela no metabolismo do cálcio, né? E Lu, olha, a gente vive num país tropical. Antigamente acreditava-se que não existia deficiência de vitamina D num país ensolarado como o nosso, mas a gente sabe que não é verdade. Não. É quase regra eu ter que repor vitamina D no consultório para os pacientes. E aqui ainda, né? A gente lá no sul, enfim, lá em Curitiba, é bem comum. É uma das primeiras coisas que as pessoas fazem exame todo ano, porque pode ter certeza que vai faltar vitamina D. Né? A vitamina D, Lu, a gente precisa de mais ou menos 400 a 1000 microgramas por dia para manter níveis bons de vitamina D em quem não tem deficiência. Em quem tem deficiência, essa dose é muito baixa e provavelmente não vai repor. Tá? A gente consegue ela através do sol. Ela é muito pobre nos alimentos, então não dá para contar com fonte alimentar. A vitamina D, ela é assim, através da exposição do sol na pele, a gente tem um precursor na pele que chama ergosterol. É um nome parecido com colesterol, porque a molécula é parecida com colesterol, né? E a partir desse precursor, a gente consegue converter o ergosterol da pele em metabólitos que vão se tornar na vitamina D. Então, o que faz a gente sintetizar a própria vitamina D é o sol. Aí tem uma questão importantíssima num país como o nosso. A melanina atrapalha a ação do sol. Então, a melanina funciona como um protetor solar, um bloqueador solar. Ela impede os processos de oxidação, mas também impede a conversão do ergosterol que a gente tem na pele nos metabólitos de vitamina D. Por isso que a prevalência de deficiência de vitamina D é mais alta em pessoas que têm a pele negra. E no nosso país, a maioria da população é negra. Então, a gente usa dados subestimados de necessidade de reposição de vitamina D que foram determinados por países que não são de maioria negra, como países na Europa. No nosso país, a gente é subestimada a necessidade real de vitamina D, é muito mais alta. Muito maior, é muito maior ainda do que a gente já está, do que a gente ouve, que seria necessário. Olha. Atrapalha bastante. Então, a prevalência de deficiência de vitamina D é muito alta. E, além de ser muito alta, ainda é provável que esteja ainda subestimada, que seja maior ainda do que é, né? Então, a forma da gente ter vitamina D é o sol e reposição em forma de comprimido, na grande maioria das vezes, quando for preciso, quando tiver deficiência. Em relação ao cálcio, Lu, o cálcio a gente precisa de mais ou menos de 1.000 a 1.500 miligramas de cálcio por dia para manter a saúde dos nossos ossos, ou seja, para não perder massa óssea. Na menopausa tem que ser uns 1.500. E, de preferência, o cálcio tem que vir de fonte alimentar e o médico faz a reposição só do que está faltando, né? Ou seja, você faz mais ou menos uma conta do que o paciente consome e repõe o que está faltando. Não é para você ter 100% do seu cálcio através de remédio, né? Se for possível, é para ter 100% através da alimentação. Da alimentação. Existem várias fontes de cálcio. E eu quero falar um pouco, antes da gente falar do leite, eu acho importante a gente saber quais são as fontes vegetais de cálcio. Depois eu vou explicar por quê.
Mas a gente tem que saber, em primeiro lugar, que os leites vegetais fortificados, que são os leites que a gente compra de caixinha, eles são fortificados de forma que eles são equivalentes aos leites de vaca em relação ao teor de cálcio, né? E dá para a gente escolher produtos bons, desde que a gente se habitue a ler os rótulos e evite aqueles que têm corante, conservante, espessante, aromatizante, né? Desde que seja um leite vegetal natural, fortificado com cálcio, ok. Ok. Você vai conseguir fazer a substituição de como se você estivesse tomando um copo de leite em relação ao cálcio. Porque é o tal do leite de vaca, com relação ao cálcio, né? Que tipo, não, todo mundo tem que tomar leite. E aí, como é que faz? Esse é um dos grandes mitos que foram provavelmente impregnados na população através de um grande interesse que é da própria indústria do leite, né? E aí eu quero, assim, eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a fazer o raciocínio junto comigo para a gente decidir se o leite de vaca é uma boa fonte de cálcio ou não, né? Eu não quero, eu vou tentar ser imparcial. Tá. Bom, vamos lá, vamos tentar. Tá. Deixa eu só fazer um aviso aqui paroquial para as pessoas. Os comentários sumiram da minha tela, tá? Então, se alguém estiver mandando alguma coisa, desculpe, eu não estou conseguindo, eles desapareceram. Não sei. Acho que é aquela hora que a tela virou, sei lá o que aconteceu. Não sei se para você está aparecendo. Voltou? Mim tá. Para mim não aparece. Mas depois, se tiver alguma coisa, depois a gente tenta. Manda naquela perguntinha, se alguém tiver uma dúvida, manda naquela perguntinha que depois eu consigo passar para você, tá bom? Tá. Obrigada, vamos lá. Bom, então em relação ao leite, tem algumas considerações que eu não posso deixar de falar antes da gente conversar um pouquinho da constituição nutricional do leite. Primeiro que a intolerância à lactose é muito prevalente no nosso país, no mundo todo, mas também no nosso país. Estima-se que no Brasil seja mais ou menos 50% da população, né? Então, é difícil a gente usar uma fonte de cálcio que 50% das pessoas vão ter dificuldade de digerir e vão ter problemas relacionados à intolerância. E que aí eu vou ter outros problemas. Exato, né? Uhum. Além disso, a alergia à proteína do leite é uma das alergias mais comuns em relação a alergias alimentares. Então, ela é menos prevalente que a intolerância à lactose, mas ela também existe. Então, já são dois fatores que não deveriam fazer com que a gente considerasse o leite e os derivados de leite como principal fonte de cálcio, tá? Bom, além disso, Lu, a gente sabe que os produtos de origem animal, eles são mais contaminados em agrotóxicos e metais pesados do que o de origem vegetal. O que parece muito estranho para a maioria das pessoas, porque a gente, quando pensa em agrotóxico, a gente pensa mais em vegetal, né? E esquece que as carnes e os leites e os queijos e os ovos também têm agrotóxicos. E mais, Lu, por quê? Antibióticos, né? Muito, enfim. Metais pesados. O que acontece, Lu? É fácil a gente compreender esse raciocínio se a gente pensar na gente mesmo. Se eu consumir um agrotóxico ou uma substância química numa quantidade muito pequenininha, ela não vai me fazer mal. Por que o agrotóxico me faz mal ao longo da minha vida? Porque eu acumulo o agrotóxico nos meus tecidos, especialmente no tecido adiposo, que é a gordura do nosso corpo. Então, esse efeito cumulativo ao longo da vida é ele que é prejudicial, que vai levar ao risco de doenças inflamatórias, Alzheimer e outras doenças que a gente conhece, que aparecem no envelhecimento. Por quê? Porque você já foi exposto a essas substâncias a vida inteira. É como a gente escuta falar das manchas na pele. Elas são consequências de uma vida inteira, né? Elas não brotam ali. Envelheci e vou ter manchas. Não, né? Ele é um resultado disso. Né? Esse acúmulo de substâncias tóxicas no nosso corpo, no nosso tecido adiposo, a gente chama de bioacumulação. Né? Bio, porque somos nós, né? E nós acumulamos ao longo de uma vida. Esse efeito de bioacumulação, Lu, ele também acontece nos animais, que são animais como a gente, só que são animais não humanos, mas eles também têm tecido adiposo, têm tecido muscular. E todo o agrotóxico que uma vaca consome a vida inteira pastando, toneladas de pasto que ela pasta por dia, ela acumula nos tecidos. E quando a gente consome a carne dessa vaca ou o leite dessa vaca, ele é muito rico em agrotóxicos. Assim como os metais pesados, assim como tudo que contamina a água que os animais bebem. Então, o segundo problema do leite, né? Eu falei da intolerância à lactose. O segundo problema do leite são essas substâncias. Agrotóxicos, metais pesados,
e contaminação. Detergente, desinfetante, outras substâncias que são muito prevalentes de contaminar o leite, né? Tá. Bom, além disso, a gente não pode esquecer que a vaca, ela produz hormônios sexuais. E esses hormônios são secretados pelo leite. E eles são, quando a gente consome o leite, a gente está consumindo o estrógeno da vaca e está consumindo também GH e IGF-1. Esses hormônios GH e IGF-1, eles são, o GH é o hormônio do crescimento. E o IGF-1 é o hormônio através do qual o GH age. O GH, ele estimula o fígado a produzir IGF-1. E o IGF-1 estimula o osso a crescer. Quando a gente é criança, nós, seres humanos, a gente precisa desses hormônios. Quando a gente é adulto, a gente não precisa mais deles. Ou precisa deles numa concentração, numa quantidade muito menor, mínima, né? Tá. Então, nós, adultos, recebendo GH e IGF-1, existe uma preocupação, que é uma preocupação válida, de que isso estimule possibilidade de tumores que são sensíveis ao hormônio a crescer. Porque são hormônios que são para crescer, né? Agora, vamos comparar o peso de um bebê, que é mais ou menos 3 quilos, que nasce um bebê, e o peso de um bebê bezerro, que nasce com 25 quilos. 9 vezes mais hormônio que você precisa para fazer esse bebê bezerro crescer. Então, além de tudo, a concentração de GH e GF1 do leite da vaca é muito maior do que o do leite dos seres humanos, né? A gente tem que pensar que a secreção que a vaca produz, ela não é para a gente, é para o bezerro. É para atender a necessidade de um animal que nasce com 25 quilos. A gente nasce com 3. Né? Entendi. Então, o valor de GH e GF1 que ela secreta é muito maior do que o nosso. Bom, existem estudos já mostrando o aumento do risco de crescimento tumoral em quem faz uso de leite, mas outros estudos mostram que não. Então, tudo isso está no campo assim, das possibilidades ainda em relação à ciência. Tá. Mas são áreas de preocupação, né? Tá. Bom. Ok. Então, o ideal é sempre que a gente também tenha, assim, né? De que você possa ter esse discernimento do que também está te fazendo bem e do que não está te fazendo bem, mas ter essa contextualização do que também é pesquisa, do que também é dado científico, né? Uhum. Né? Exatamente. E até, Lu, porque assim, mesmo para pessoas que pensem assim, eu não vou deixar de consumir leite, tudo bem, mas você pode, então, reduzir a quantidade. Né? Uhum. E além disso, saber que aquilo ali não é um alimento que vai te fazer bem. Isso já muda a nossa relação com o alimento, faz com que a gente naturalmente consuma menos. Né? Não vai ser só com ele que eu vou conseguir essa fonte de cálcio que eu preciso. Cálcio, exatamente. Tem muitas outras fontes de cálcio, né? Uma fonte de cálcio riquíssima, isso aqui, ó, tahine. Ai, tô viciada. Eu amo tahine também. Tahine é muito cálcio, né? E tem os leites vegetais fortificados, tem tahine, tem a couve, tem brócolis. Juntando tudo da alimentação que você comeu durante o dia, você vai conseguir cálcio tranquilamente sem consumir leite. Não é uma preocupação válida essa. Entendi. Mas vamos ver a questão. Vamos. A gente tem um pouco menos de 10 minutos. Tá, temos que fechar a sarcopenia com que a gente falou um pouco da osteoporose, da questão do cálcio. E então a tal da sarcopenia, né? Que era o kit. Kit engordo, kit perco massa e massa óssea também. Tá. Ô, Lu, mostra aqui, ó, por favor. Deixa eu ver. Se consegue aumentar? Vai ter que chegar mais perto. Dá pra ler, Lu? Tá ruim? Dá, eu consigo um pouco, mas agora melhorou. Tá, pra mim deu. Uhum. Será que as pessoas estão conseguindo ler o que tá escrito? Eu não vou conseguir ver os comentários, né? Mas depois vou tentar tirar um print aqui pra ver se depois a gente virou. Não mexe. Aí. Bom, tá dando pra ler bem? Tá. Acho que dá. Uhum. Volta mais pra perto um pouco de volta. Aí. É pra você ver o que tá escrito. Obrigada. Então, 100 ml de leite de vaca tem 123 miligramas de cálcio. Tá. Se a gente consumir o que é a recomendação de consumo de leite e derivados, ou seja, 3 copos, 600 ml de leite de vaca, a gente vai conseguir
738 miligramas de cálcio. Ok, isso mostra que é uma boa fonte de cálcio de fato, né? Metade do que a gente precisa, lembra que eu falei que é mais ou menos 1.500 miligramas de cálcio? Então, eu consigo metade do que eu preciso de cálcio com 3 copos de leite de vaca por dia. Tá. Então, é uma fonte de cálcio, mas é uma boa fonte de cálcio? É isso que a gente precisa saber, né? Entendi. Bom, para pensar sobre isso, a gente vai precisar avaliar os números aqui, ó. Eu já coloquei para vocês a composição do leite. Isso aqui basta olhar na caixinha ou nas tabelas de composição nutricional. Primeiro, 3 copos de leite, eles configuram 372 calorias. Se pensar numa dieta de 1.600 calorias, que é uma dieta que a gente deve consumir, em média, né? Numa mulher pós-menopausa, com uma taxa metabólica basal mais baixa, isso aqui representa 25% das calorias do dia, tá? Então, só com a recomendação de cálcio de 3 copos de leite, eu já estou consumindo 25% do que eu preciso de caloria. Choquei agora, porque assim, eu consigo metade do que eu preciso no cálcio, mas eu já consigo consumir 25% do que eu preciso de caloria no dia todo. A caloria já foi aqui, em 3 copos de leite. Mas vamos ver como que é a distribuição de gorduras do leite, né? O leite, ele para cada 100 ml, ele tem 3,35 gramas de gordura total. Tem gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, mas bem mais gordura saturada, que a gente pode ver aqui. E 10 miligramas de colesterol. Bom, se eu colocar aqui, ó, a gente sabe que cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se eu fizer uma continha aqui, 9 vezes isso, eu sei que eu tenho 30,1 quilocal de gordura em 100 ml de leite, e isso representa 48% das calorias do leite. São essas 62, dessas 62 calorias, 48% é de gordura. Tá. De gordura saturada, 65% das calorias do leite. Monoinsaturada, 27%. E poliinsaturada, 6,8%. Certo? Pensa bem. Né? E aí, lembra que a gente conversou sobre as gorduras? Que a poliinsaturada e a monoinsaturada são melhores e a saturada é a pior. Sim, mas eu já tenho aí 48%. Quanto que era isso, né? 50% das calorias do leite, quase, né? São de gordura. 35% dessa gordura é saturada. Tá? Olha aí, só. Eu já coloquei qual é a nossa recomendação de ingestão diária de calorias por dia. A gente deve consumir de 40% a 60% de carboidratos, 10 a 15% de proteína e 25 a 30% de gordura. Tá. Se eu quero poupar massa magra, então eu vou priorizar mais proteína. Vamos colocar aqui no 15%, né? Sem ser um excesso de proteína, mas no limite superior, e pouca gordura. Então, vamos colocar 15 e 25. Bom, a recomendação é que das nossas gorduras, ou seja, desse 25%, é que seja 33% saturada, 33% monoinsaturada e 33% poliinsaturada. Então, aqui, ó, 2/3 de gordura insaturada e 1/3 de gordura saturada, né? E 0 de colesterol. Tá. Né? E se a gente for comparar o perfil do que a gente precisa de gordura por dia com o perfil de gordura que o leite dá pra gente, a gente vai ver que é bem diferente, né? Porque lembra que a gente precisava? Aqui, ó, 33 e 33. Então, as gorduras que a gente escolhe por dia, elas têm que, no final do dia, a gente tem que consumir 1/3 de cada um, né? E só de gordura saturada, a gente vê que já é o dobro. Já é o dobro, Né? Não, e aí nós estamos falando de um único alimento. Um único alimento. De gordura monoinsaturada, que é boa pra gente, tem menos. De gordura poliinsaturada, que é ômega 3,
6, olha, tem muito menos do que a gente precisa, tá vendo? Além do que, tem 10 miligramas de colesterol e o ideal é que a gente não consuma o colesterol. O colesterol a gente consegue produzir a partir dessas gorduras. Então, não é pra gente consumir colesterol. Consumir por fora, ela próprio vai gerar. Exatamente, quanto menos, melhor. Tá? Então, a gente já vê que o leite, ele é uma fonte de cálcio, mas ele é uma fonte de cálcio que oferece muita gordura e gordura desproporcional ao que a gente precisa. Ao que precisa. As que realmente vão fazer bem. Então, ou seja, eu vou gastar 25% das minhas calorias do dia num alimento que nutricionalmente, em distribuição de macronutrientes, não é legal. Entendi. Tá? Além disso, ele é de origem animal, então ele não tem fibra e é baixíssimo em antioxidante. O que tem de oxidante no leite é o que sobrou do que a vaca comeu de mato. Aí, Lu, outra coisa. Ó, só para te falar que a gente tem 4 minutos. Tá. O que é importante a gente saber? É importante a gente saber também que o leite ele é rico em proteína. E a proteína, uma dieta hiperproteica, ela aumenta a excreção de cálcio na urina. Então você consome uma fonte de cálcio, mas é uma fonte que também te faz perder mais cálcio na urina. E o carboidrato que existe no leite é a lactose, que existe um grau muito grande, 50% de pessoas com intolerância. Com intolerância. Né? Ok. Então, assim, agora aquele momento em que todo mundo deixou o lanchinho da tarde que tinha trazido para assistir a live e empurrou a xicrinha de café com leite para o lado, assim. Pois é. Então, assim, a questão, Lu, é o seguinte. A minha intenção não é vilanizar o leite. A minha intenção é só mostrar que não dá pra gente usar o leite como nossa fonte principal de cálcio, porque ele não é um alimento como salvador, né? Porque a gente escuta muito, desde sempre, assim, não, tipo, eu não tenho problema nenhum de cálcio porque eu bebo muito leite. Você não tem problema de cálcio, mas tem problema de outras coisas. E colesterol, cálcio, provavelmente. Exatamente. E gordura, né? E, enfim. E realmente, colesterol é uma mudança que eu vejo assim. Quando eu tiro o leite dos meus pacientes que têm colesterol alto, às vezes dá mais impacto do que tirar a carne. Então, entendi. De fato, você não precisa do leite para. O leite é uma fonte de cálcio, mas existem outras fontes. E você pode escolher as melhores. Você não precisa escolher só essa, né? Entendi. Ai, mas olha, eu acho que ele podia cancelar e começar outra live pra gente continuar falar sobre sarcopenia, né? Meu Deus, que delícia. Vamos fazer uma só dessa. Mas então, assim, ó, então vamos finalizando, que pena. Mas deixar essa. Então, assim, eu acho que de tudo que a gente falou, efetivamente, né? A alimentação é a base de tudo, né? A base de já tudo. Lá, os gregos já nos falavam, né? O alimento deve ser o seu remédio é o seu alimento. Mas queria que você terminasse, assim, finalizasse, dissesse contasse mais alguma coisa pra gente, porque eu tô empolgadíssima aqui, eu por mim ficava. Então, querida, assim, quanto tempo que a gente tem, Lu? Falta um minuto. Já entrou o cronômetro aqui, contando o tempo. Eu acho que, assim, o que você falou da alimentação, eu acho que é a maior riqueza que a gente tem. A medicina, ela é maravilhosa. Eu sou médica, amo o que eu faço, então eu não vou falar contra a medicina. Mas a medicina, o uso de medicamento, ele é a última ferramenta, sempre. Né? Não pode ser a primeira ferramenta. Existem inúmeros recursos com a alimentação para a gente ter saúde sem precisar de medicação. Né? A medicação ela tem que ser, assim, em último caso. Em último caso. E a gente sabe que se a gente fizer uma alimentação com alimentos vegetais e integrais, o menos processado possível, a base da nossa alimentação seja assim, a gente vai evitar muitas doenças, né? Então, esse é o futuro da medicina. Entendi. Ser muito mais preventiva, né? Do que ser curativa, enfim. Eu falo que a nutrição é o futuro da medicina. Ai, que delícia. E é muito melhor, né? Você poder ainda ter... Porque é uma coisa prazerosa, né? E se a gente puder
fazer bem ainda para você e ser uma coisa prazerosa. Ai, tá acabando, faltam poucos segundinhos. Muito obrigada, Camila. Adorei, foi uma delícia, muito bom. Obrigada a vocês aí que vieram nos assistir, nos ouvir. Desculpe pelos comentários. Mas mande lá, eu vou deixar salvo, tá? Lá no feed, então pode assistir, deixa os comentários lá, tá bom? Obrigadão, muito obrigada. Obrigada para todo mundo. Até a próxima. Já vamos marcar. Até a próxima, Lu. Obrigada, tchau. Tchau.